Há 30 anos, em 1984, milhares de brasileiros saíram às ruas em todo o país para pedir mais liberdade e participação política. Eu estava lá. Em janeiro daquele ano, um grande comício em São Paulo dava início à histórica campanha pelas eleições diretas para presidente. Desde o final da década de 60, mobilizações contra a ditadura reuniam estudantes e membros de partidos clandestinos. Alguns grupos escolheram a revolta armada para tomar o poder e foram duramente reprimidos pelo regime. Outra estratégia foi a organização político-partidária em busca de uma abertura. Os sindicatos estavam voltando, as entidades estudantis, aquilo que se chamou de sociedade civil. Desgastada pelas denúncias de abusos e também pela crise econômica, a ditadura propunha uma transição lenta e gradual para a democracia. Em 1979, era permitida a criação de novos partidos e 3 anos depois, houve eleições em municípios e estados. Mas ainda faltava o principal, o voto direto para presidente da República. Foi dessa vontade que nasceram as campanhas pelas Diretas Já, criadas a partir da emenda Dante de Oliveira, proposta em 1983 no Congresso Nacional. No dia 25 de janeiro de 1984, a Praça da Sé vivia um de seus eventos históricos mais importantes. Em plena ditadura militar, o primeiro comício pelas diretas reuniu aqui mais de 300 mil pessoas. Quase 3 meses depois, uma multidão seguia em marcha para o Vale do Anhangabaú. Aqui, no maior comício da história da campanha, 1 milhão de brasileiros reivindicava o direito de escolher o presidente da República. O primeiro grande comício na maior cidade do país deu novo impulso às diretas. O movimento vencia a barreira partidária e agregava forças de diversos setores, como a classe artística. O povo paga imposto, é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Artistas, cantores, atores, poetas, nós fomos a ponte de credibilização à classe política que estava com a bandeira e o discurso na mão e a capacidade de organização. O comício eterniza Fafá de Belém como a musa das diretas e a música Menestrel das Alagoas como o hino da campanha. A historiadora Janaína Teles tinha 16 anos na época e era parente de perseguidos políticos. Ela fazia parte do movimento estudantil e também esteve no comício em São Paulo. Os principais políticos ficaram até acho que 11 horas da noite, mais ou menos. E então eu fiquei até o último discurso e vi que a chuva não tirava as pessoas da Praça da Sé. E eu me emocionei com isso. O cineasta João Batista de Andrade, que teve filmes proibidos pelo regime, lembra da presença massiva da população. Era povo tudo quanto é tipo. Operários, dona de casa, e inclusive acho que de diversos níveis sociais também. Os comícios pelas diretas percorreram todo o país. Fafá de Belém esteve em 32 deles. No lombo de burro, eu fui na garupa de bicicleta, eu fui de táxi, eu fui de canoa, eu fui de barco. O jornalista Ricardo Couto cobriu todos pelo jornal Folha de São Paulo. Cada cidade queria fazer maior do que a anterior, Então, se num lugar, por exemplo, São Paulo, teve 300 mil pessoas, Belo Horizonte queria pôr 500 mil pessoas na rua. Aí o Rio colocou 1 milhão, aí São Paulo depois 1,5 milhão, e assim por diante. Quer dizer, as pessoas queriam participar. Mas em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas, foi derrotada. O clamor popular pelas diretas não havia encontrado ressonância entre os parlamentares do regime. Mas as sementes da democracia estavam plantadas. E essas lideranças souberam capitalizar essa força do movimento das diretas já para induzir o colégio eleitoral a acabar com a ditadura, porque era inviável. A gente achava prioritário fazer uma denúncia ampla dos crimes da ditadura na campanha das diretas, para desmoralizar o regime e os militares. E isso teria mudado a correlação de forças na própria campanha. Você não muda as pessoas, as instituições de uma hora para outra, Não dá para reinventar um país,
Mas a mudança começou ali. Virando Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante e continuará brilhando sobre esse país fabuloso de um povo sensacional chamado Brasil.